Considere a equação log de 3 sobre x na base 3x mais log de x na base 3 ao quadrado igual a 1. A soma dos quadrados das soluções reais dessa equação está contida em qual intervalo? Então, a gente precisa resolver essa equação, achar os valores de x e fazer a soma dos quadrados para saber em que intervalo que está. O primeiro passo para resolver qualquer equação logarítmica é analisar as condições de existência. Para que o log de 3 sobre x na base 3x exista, eu preciso que o logaritmando, que é o 3 sobre x, seja positivo. E aí, para que 3 dividido por x seja positivo, a gente tem que pensar assim: 3 é positivo. Para o resultado da divisão ser positivo, eu preciso que o x seja positivo também. Então, eu já sei que x tem que ser maior que zero. Além disso, a base, que é o 3x, tem que ser ao mesmo tempo maior que zero e diferente de 1. Ou seja, para 3 vezes x ser positivo, é porque x é positivo, e para que 3 vezes x seja diferente de 1, é porque x é diferente de 1 sobre 3. Além disso, o logaritmando desse outro log também tem que ser positivo. O x tem que ser maior que zero. Então, eu encontrei que o x tem que ser maior que zero e diferente de 1/3. Essa é a condição de existência do meu logaritmo. Essa é a condição de existência da minha equação logarítmica como um todo. Agora que eu achei as condições de existência, eu tenho que, de fato, resolver a minha equação logarítmica para calcular os valores de x. Para isso, eu posso ver que eu tenho dois logs em bases diferentes. Então, um bom caminho para a gente começar a resolver essa equação é escrever os dois logs na mesma base. Como esse log aqui já está na base 3, eu vou escrever esse log aqui, que parece estar numa base um pouco mais complicada, na base 3. A fórmula da mudança de base fala assim: log de A na base B é o log de A na base que você quiser, sobre o log de B na base que você quiser, contanto que você use a mesma base em cima e embaixo. Então, se eu quero passar isso para a base 3, vai ficar log do logaritmando velho, que é 3 sobre x, na base 3, que é a base que eu quero, sobre o log da base antiga na base nova que eu quero. Agora, aqui em cima, no meu numerador, eu tenho o log do quociente. Na fórmula do log do quociente, o log de x sobre y é o log de x menos o log de y. Então, vai ficar log de 3 na base 3 menos o log de x na base 3. Já no denominador, eu tenho o log do produto. Pela fórmula, o log de x vezes y é o log de x mais o log de y. Então, vai ficar log de 3 mais log de x, mantendo a base. Agora, eu posso resolver esse log. Quanto é o log de 3 na base 3? Para isso, é só você pensar 3 elevado a quanto dá o próprio 3? 1. Embaixo, eu também tenho log de 3 na base 3, então eu posso pensar novamente. 3 elevado a quanto dá o próprio 3? 1. Agora, eu estou vendo que o log de x na base 3 está aparecendo em vários lugares na minha equação. Eu posso usar a variável auxiliar para resolver essa questão. Ou seja, eu vou pegar o meu log de x na base 3 e vou chamar de outra letra, k, por exemplo. Vou reescrever a mesma equação trocando o log de x na base 3 por k. Vai ficar 1 menos o log de x na base 3, que é k, sobre 1 mais o log de x na base 3, que é o k, mais o valor do log de x na base 3, que é o k, ao quadrado. E isso tem que dar 1. Um jeito legal da gente começar isso é passar esse mais 1 para o lado de cá, que vai ficar menos 1. Então, eu vou ter 1 menos k sobre 1 mais k, mais k ao quadrado menos 1, igual a 0. Nota que para essa fração existir, eu preciso que o denominador, que é o resultado de 1 mais k, seja diferente de 0. Então, eu preciso que k seja diferente de menos 1. Pensando nisso, eu posso pegar a minha equação inteira e multiplicar ela por 1 mais k. Para quê? Para acabar com esse denominador aqui. Se eu multiplicar todos os termos da minha equação por 1 mais k, eu vou ter 1 menos k sobre 1 mais k vezes 1 mais k, mais k ao quadrado menos 1 vezes 1 mais k, igual a 0 vezes 1 mais k. Aqui, eu vou estar multiplicando por 1 mais k, depois dividindo por 1 mais k,
Então, eu vou conseguir cancelar o meu denominador, que era o objetivo de multiplicar todo mundo por 1 mais k. Então, vai sobrar para mim 1 menos k mais k ao quadrado menos 1 vezes 1 mais k. Esse 1 mais k eu posso escrever também como k mais 1, só para ficar na mesma ordem, igual a 0 vezes 1 mais k, que dá 0. Só que k ao quadrado menos 1 é o resultado de um produto notável. Se eu fatorar, é a mesma coisa que k mais 1 vezes k menos 1. Nota que aqui eu tenho 1 menos k e aqui eu tenho k menos 1. É muito parecido, eu só estou trocando o sinal. Então, para que apareça exatamente o k menos 1, eu poderia colocar menos 1 em evidência, dizer que é menos 1 vezes menos 1 mais k, que é a mesma coisa que o k menos 1. Aqui eu tenho k mais 1 vezes k mais 1, que é k mais 1 ao quadrado, vezes k menos 1. Então, o que eu encontrei foi menos 1 vezes menos 1 mais k, que é a mesma coisa que k menos 1, mais k mais 1 ao quadrado vezes k menos 1. Desse jeito, eu tenho o fator k menos 1 nos dois termos. Então, eu posso pegar esse k menos 1 e colocar em evidência. Eu posso dizer que isso é k menos 1 vezes menos 1 mais k mais 1 ao quadrado. E aí, eu tenho um produto que dá 0. Para um produto dar 0, tem duas possibilidades. Ou o primeiro fator, que é o resultado de k menos 1, é 0. E aí, o k seria igual a 1. K pode ser 1? Pode, porque a única coisa que a gente viu é que o k não poderia ser menos 1, mais 1 ele pode. Ou então, o resultado disso aqui, desse fator, que é menos 1 mais k mais 1 ao quadrado, é igual a 0. E aí, como que eu resolvo isso? Eu tenho que k mais 1 ao quadrado é igual a menos 1, eu posso levar para lá, que vai ficar mais 1. Qual é o número que ao quadrado dá 1? O próprio 1 e o menos 1, ou seja, mais ou menos o 1. E aí tem duas possibilidades. Pode ser que k mais 1 seja igual a mais 1, ou que o k mais 1 seja igual a menos 1. Para k mais 1 ser igual a 1, mais 1, se eu levar para lá, vai ficar menos 1, então meu k vai ficar igual a 0. E se eu levar esse mais 1 para lá, vai ficar menos 2. A restrição que a gente viu para k é que k não poderia ser menos 1. 0, 1 e 2 pode ser, não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que descobrir os valores de x. Porque o que a gente tinha dito era que o log de x na base 3 era igual a k. E aí eu encontrei 3 valores para k. Então, eu tenho que encontrar agora os 3 valores correspondentes para x. Então, primeira possibilidade é quando o resultado do log de x na base 3 dá 1. E aí eu posso aplicar a definição de log. 3 elevado a 1 é igual a x. Então, o x é 3. Depois, eu posso dizer que o resultado do log de x na base 3 é 0. E aí eu posso aplicar a definição de logaritmo. 3 elevado a 0 é igual a x. 3 elevado a 0 dá 1. Então, o x fica igual a 1. Ou então, o resultado do log de x na base 3, que é o k, é igual a menos 2. E aí, por definição, 3 elevado a menos 2 é igual a x. 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2. Então, o x ficaria 1 sobre 9. Achei valores para x, eu agora tenho que confirmar com a minha condição de existência se esses valores são válidos. Minhas condições de existência era que x tinha que ser maior que 0 e diferente de 1/3. Todos esses valores são positivos e diferentes de 1/3, então todos eles são válidos. O que ele pediu no enunciado foi o intervalo onde está a soma dos quadrados dessas soluções. Então, eu vou ter que fazer 3 ao quadrado com mais 1 ao quadrado com mais 1 nono ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá 1 mesmo. 1 nono ao quadrado vai ficar 1 sobre 81. 9 mais 1 dá 10. Isso aqui vai dar 0, besteirinha. Então, eu sei que o resultado dessa conta vai dar 10, alguma coisinha. E 10, alguma coisinha está em qual intervalo?
entre 10 e 15. Letra C.